Meus amigos, hoje eu confesso para vocês que estou com a língua afiadíssima. A gente vai falar sobre Kleber Machado, Rede Globo, narração tendenciosa, tom e outras coisas mais. Vamos falar sobre o pedido de adiamento do julgamento da partida entre Vasco e Sport no STJD, sobre a preparação do Bahia para a próxima partida, histórico de pontuação, de acesso e muito mais. Então acompanhe esse vídeo até o final e bora que bora! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, sabe, daquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda demais, se inscreve, ativa o sino. 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Para começar o nosso Plantão Tricolor de hoje, imagens do treinamento que aconteceu no CT Evaristo Macedo na manhã de hoje. Hoje e nos próximos 3 dias, os treinamentos acontecem no turno da manhã, tá? Os atletas se preparam de manhã no CT Evaristo Macedo. Mas está de boa, vou nem estar tanto sol assim no dia de hoje, está um clima bem tranquilo, e aí você está vendo uma atividade de ataque contra a defesa, né? Como costuma-se dizer, e o Bahia segue aí se preparando para esse jogo. Novidades? Bom, André deve entrar no lugar de Marcinho, existe uma possibilidade de Matheus Bahia entrar no lugar de Luiz Henrique e Daniel deve voltar para a equipe titular. Agora esse é o grande ponto. Quem será sacado? Goulart, Davó, Caio Vidal? Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua visão sobre quem deve sair do time para a entrada de Daniel e quais outras mudanças você faria. Galera, outra informação do nosso Plantão Tricolor de hoje, Globo Esporte destacou esse ponto aí extremamente importante que a gente destacou em alguns vídeos de simulação. Nós trouxemos aqui o rendimento, a pontuação de outras equipes em outra Série B, falando sobre as maiores pontuações e as menores pontuações. E a gente vislumbrou lá atrás que não ia precisar de uma pontuação muito alta para poder conquistar o acesso. Isso tem se tornado evidente aí nas últimas rodadas. O Bahia conquistou um triunfo nos últimos 9 jogos e continua em uma condição favorável e até um tanto quanto confortável para a última rodada. E aí está a informação do Globo Esporte. Ó. Os concorrentes a 2 vagas na elite do Brasileirão são Bahia, Vasco, Ituano e Sport. São pontuações baixas para a Série B. No atual formato, o time que subiu com a menor pontuação foi o Vitória da Bahia em 2007, com 59 pontos, a pontuação atual do Bahia. O São Caetano fez 71 em 2012 e não subiu. Então imagine como essa Série B atual está nivelada por baixo. O Bahia hoje tem 59 e sobe sem depender de ninguém se fizer 60. E pode subir perdendo com 59 por conta daquela questão que a gente já sabe de saldo de gols. Então vai igualar ou chegar próximo da menor pontuação necessária para subir para a primeira divisão, que foi do Vitória da Bahia lá em 2007. Só para a gente poder ter dimensão, né? A melhor Série B de todos os tempos, como muitos venderam, não é tão boa assim, não. Galera, informação importantíssima. Quinta-feira, dia 3, o STJD vai julgar a partida entre Vasco e Sport, que pode dar ponto para um lado, para o outro, principalmente para o Vasco. Eu acredito que isso não vai acontecer. A gente já falou sobre isso em algumas oportunidades aqui. Nós temos falas de advogados e tudo mais. Mas tem um ponto importante, que é o pedido de adiamento desse julgamento feito pelo Sport. O Sport quer que o julgamento aconteça depois do fim, depois do término do Campeonato Brasileiro da Série B. Está aí, informação do Globo Esporte. O Sport pede adiamento de julgamento da invasão de campo contra o Vasco para depois da Série B. O Departamento Jurídico Rubro-Negro entende que o julgamento na próxima quinta-feira irá influenciar a última rodada da segundona, com jogos valendo o acesso marcados para domingo. O Departamento Jurídico do Esporte deu entrada com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o julgamento do caso sobre invasão de campo de torcedores na partida contra o Vasco pela 35ª rodada da Série B seja adiado. O motivo da solicitação é a possibilidade de perda de ponto da partida, com o clube carioca sendo declarado vencedor, o que interferiria diretamente na luta pela Série A. O Sport foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, os 205, 211 e 213, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF, podendo ser punidos com perdas de mando de campo de 1 a 10 partidas, multa de 100 a 100 mil e também a perda de ponto obtido no empate por 1 a 1 com o Vasco. Abre aspas, estamos tentando que o julgamento seja adiado
para depois da Série B, para que ele não influencie na competição. Já demos entrada no pedido, explicou o vice-jurídico do esporte, Rodrigo Guedes. E aí tem mais imagens e está aqui o seguinte, ó, caso o STJD transfira os pontos da partida, dando o triunfo para o Vasco, a equipe carioca já estará matematicamente garantida na Série A 2023, enquanto o esporte ficará sem chance de acesso. O Leão encara na última rodada o Vila Nova em Goiânia e tem apenas 0,04% de chance de classificação, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Já o Vasco faz o confronto direto com o Ituano, no interior paulista, pelo acesso, jogando por um empate. O time de Itu sobe com uma vitória simples, tá? E aqui, ó, nós acreditamos que não teremos essa perda de pontos. Seria um absurdo, afirmou Rodrigo Guedes, que é o vice jurídico da equipe do esporte. A expectativa é para que o STJD dê sua resposta quanto ao pedido de adiamento feito pelo esporte nessa terça, uma vez que na quarta o tribunal estará fechado devido a feriado de finados. O julgamento está marcado para a quinta, às 14 horas. Tá aí, rapaziada. Aguardemos, assim, nos próximos capítulos. Teve até a opinião de um amigo meu, mandar um abraço para ele, Gabriel Amaral, lá do Raiz Tricolor, respondendo a jornalista Fernanda Teixeira, que ela colocou aí, ó. O nome disso não é tapetão, é justiça, hein? Gabriel falou. Abre aspas, viciado é o filho da vizinha, o meu é só usuário. Fecha aspas. Essa frase representa bem a hipocrisia que estamos prestes a ver se proliferando pelas redes. Cômico, se não fosse trágico. Torcedores, alguns, né? Torcedores do Vasco vendendo a ideia aí de que a justiça tem que ser feita, que não é tapetão, não sei o quê e tudo mais. Mas convenhamos, né, meus amigos? Se isso se tornar concreto, que eu acho improvável, muito difícil que aconteça, é o famoso tapetão. Gente, Kleber Machado, da Globo, da Rede Globo de televisão, recentemente, narrando a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, falou em um tom um pouco mais desanimado quando o Sampaio Corrêa fez o terceiro gol do triunfo lá em São Januário. E ele resolveu se justificar no Bem Amigos. Eu nem ia tratar esse assunto aqui, mas como um defensor da causa do futebol nordestino, e inclusive tem vídeos aqui no canal que movimentaram bastante, inclusive, o canal, e eu não faço com nenhum intuito de trazer à tona busca por like, coisa do tipo e tal, por mais que essa seja a intenção também do YouTube, das redes sociais, etc., porque se eu tivesse essa intenção, eu faria vídeos sobre isso constantemente, todo dia, toda semana, toda hora, e não é a realidade. Eu achei necessário a gente falar sobre isso, porque puxando na memória, eu lembro de outras situações bem parecidas com o próprio Kleber Machado. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos ver aqui a justificativa de Kleber Machado sobre essa narração. Olha aí. Você falou desse jogo aí, 2 dias depois eu fui ver que algumas pessoas me criticaram por causa do tom da narração do terceiro gol do Sampaio Corrêa. Eu, na hora, nem pensei nisso, nada disso. Assim, para quem ficou bravo, não precisava dar explicação nenhuma, vocês só imaginem um contexto, né? Um estádio lotado, um estádio numa tensão, e durante o jogo inteiro, eu fiz o jogo com o Roger e com o Pedrinho, e o jogo inteiro a gente falando, pô, esse time de Sampaio Corrêa, valente, está indo para o ataque, não se intimidou. O Pedrinho e o Roger, pô, o Sampaio Corrêa está melhor. Muito bem treinado. Não, o Sampaio Corrêa está melhor, o Sampaio Corrêa está... E o jogo está, em determinado momento, 2-1 para o Sampaio Corrêa, e o Vasco quase a nocaute. O quarto árbitro levanta a placa, 10 minutos de acréscimo. Aquela placa, 10 minutos de acréscimo, de tal maneira deixou o estádio em transe, reanimou o estádio, que começou a empurrar para dentro do campo uma energia. E muita gente tem dito que o torcedor tem sido o melhor jogador do Vasco na temporada. É fato, né? Verdade. Então, o Vasco... E aí o Vasco encontra um empate, faz o gol de empate com o jovem Andrei, faz um gol de empate faltando 3, 4 minutos. E é evidente que mudou o astral. E o que a gente estava falando na hora, até se você pegar a transmissão, o Pedrinho estava fazendo um comentário, a hora que bate escanteio, e dá aquela tradicional de comentarista, né? É sua. O é sua já... É, cara? É sua quando a bola já está chegando na cabeça do cara. E aí claro, porque aí eu falei assim, pô, aquele discurso todo foi para o espaço. E algumas pessoas acham que era pró-Vasco e contra Sampaio Corrêa. Por favor, né? Nada disso. Sampaio Corrêa de uma campanha espetacular, um time super simpático, fez um ótimo 2022, fez um grande jogo. É só entender um pouco o contexto, o ambiente que você vive, porque quem está transmitindo o jogo não é... Do mesmo jeito que jogador, quem está transmitindo o jogo não é um robô, né? Podemos até, alguns de nós, sermos robôs, mas a gente tem lá aquela coisa, você está sentindo uma coisa que está acontecendo aqui, você sente junto. Tem nada a ver com ser a favor ou contra ninguém, mas desculpe quem não gostou.
Desculpe quem não gostou. Falou e não disse nada. Não justificou absolutamente nada. E é reincidente, né? É reincidente. Nesse caso, pelo menos. Só vocês pesquisarem. Primeiro, essa narração desse jogo, se você ainda não viu, de Vasco e Sampaio Corrêa, Vasco 2, Sampaio Corrêa 3. Bahia e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Bahia, em 2008, no Pacaembu. Vejam lá o gol de Elias, né? Felipe era o goleiro do Corinthians, a animação de Cláudio Machado. E veja também a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Sport. Sport campeão, fez uma ótima campanha, levantou o título, a taça. Veja como foi a narração, com ânimo. Eu não precisaria falar mais nada, só os exemplos já evidenciam o que a gente está querendo trazer à tona aqui. Mas, enfim, cada um sabe o que faz da sua carreira, cada um tem sua caminhada. Porém, essa questão de falta de valorização do futebol nordestino, principalmente na dividida com os times do eixo do futebol, do eixo Rio-São Paulo, de maneira geral, com algumas exceções que a gente tem que destacar, é recorrente, né? A gente já está calejado, já está mais do que acostumado. E aqui a gente não vai relativizar nada. Assim como eu desci a lenha na Fox, naquela época de cobertura da Copa do Nordeste, com diversos erros, equívocos e tratamento sem qualquer tipo de lógica e consciência, né? Foi bizarro. E a gente vai continuar fazendo isso sempre que for necessário. Então, nesse caso de Cléber Machado, também não vamos deixar passar, porque não é com Bahia, né? Enfim. Mas é isso. Segue o baile. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?